Olá a todos aqui que nos seguem aqui no nosso canal. Na última semana do ano passado, em dezembro, nós postamos um vídeo aqui lançando o manifesto Chega de Farsa, que obteve algumas assinaturas, mas não o volume que eu esperava, porque às vezes a gente acha que está falando alguma coisa que é pertinente, mas na verdade não encontra adesão, não encontra concordância, consenso entre todos que veem, né? Eu continuo achando, eu fico visitando aí as iniciativas da sociedade civil, vejo alguns manifestos setoriais, pontuais, sobre alguma coisa do interesse dos assinantes, como no outro dia teve um manifesto dos empresários contra a carga tributária, outro manifesto de indignação da prisão do Clériston, né, que foi morto, né, alguns acham até que foi assassinado. A juíza Ludmila fez um vídeo aqui que eu recomendo a todos, onde ela explica sob o ponto de vista, ela está exilada nos Estados Unidos, então dos Estados Unidos ela pode falar o que ela pensa sem ser censurada, né? E ela explicou exatamente a questão do processo jurídico, incriminando numa corte internacional o Supremo Tribunal Federal, através desse inquérito que ocasionou a prisão injusta, ilegal, inconstitucional dos brasileiros chamados de patriotas que estavam lá no dia 8 de janeiro do ano passado protestando contra o resultado eleitoral, né? Essa questão eu coloquei no manifesto Chega de Farsa, quer dizer, o sistema eleitoral, não só a Corte Suprema, como a repartição pública que cuida das eleições, que só no Brasil chama-se tribunal, tem força de poder judiciário, quando em nenhum lugar do mundo se trata disso, a Constituição brasileira fala de um serviço eleitoral, né? Ela própria está agindo de maneira ilegítima, ilegal, inconstitucional, e ela é que causa essa dúvida, ela é que faz pairar essa dúvida quanto à correção de todo o processo eleitoral brasileiro, uma vez que não há contagem pública de voto. E esse reclamo me parece, pelo menos no nosso manifesto, que você vê aqui embaixo na descrição, que você pode aderir também, a contagem pública como um projeto de lei que está agora em vias de tramitação na Câmara dos Deputados, como uma medida fundamental, sem a qual nenhuma das outras nós podemos ter esperança que possa acontecer ou se realizar, né? A questão da reforma política, a reforma do sistema judiciário brasileiro, a limitação dos poderes do Supremo, que já são mais do que poderes, são abuso de poderes sobre outros poderes, né? Como atualmente o Supremo vem inibindo o poder legislativo. E esta semana, que é a razão de eu estar voltando aqui nesse vídeo e voltando a solicitar a vocês a adesão ao manifesto Chega de Farsa, nós vemos aí 30 senadores, é o que corre nas redes, fazendo um manifesto contra o abuso do Supremo. A primeira vez, quanto ao assunto, né, abuso do Supremo, nós tendemos a dar razão, porque a gente se limita a avaliar o assunto. Agora, quem está propondo esse manifesto, aí a coisa se perde, né? Porque não cabe aos senadores, ainda mais 30 senadores, que, aliás, diga-se de passagem, são os 30 senadores que foram a minoria, mas é uma minoria expressiva, em 80, 30 é mais do que um terço, né, dos senadores que votaram na candidatura do Rogério Marinho contra a candidatura do Pachecão, né?
E esses mesmos 30 senadores lançam um manifesto contra o abuso do sistema judiciário brasileiro, notadamente da Suprema Corte, contra o inquérito do fake news, contra a ilegitimidade das ações, das decisões, inclusive com penas absurdas, né, que nem assassinos tiveram no Brasil por parte do Supremo, penas de tamanha monta, né, contra cidadãos que estavam apenas se manifestando, né? Houve quebra-quebra, mas não dos cidadãos que estão presos, porque a prisão foi impessoal, foi arbitrária. Que possa haver, ter havido na manifestação de abuso e quebra-quebra, tem que se identificar quem estava delinquindo, quebrando, depredando o patrimônio público e aí fazer o processo penal. Não em magote, né, em manada, né? Isso é sem pessoalizar a pena, né? Isso é totalmente ilegal. Então, não cabe, nosso modo de ver, a senadores da República ficarem se manifestando. Manifesto é recurso da sociedade civil. Eles não são apenas cidadãos brasileiros, têm um cargo de senadores da República. Eles podem e têm a obrigação de buscar no regimento interno ou se manifestar contra a mesa diretora. Se manifestar contra o Supremo é chover no molhado. Isso é fake news, né? Não é por aí que... Eles são outros atores com responsabilidade institucional de coibir. E não se coíbe com palavras, com manifestos. Volto a dizer, manifesto é instrumento da sociedade civil. Ao Senado Federal cabe a ação institucional, né? Buscar decisões, consensos para uma ação de coibição do Supremo. Não estou nem falando aqui em ações contra a pessoa desde daquele sinistro que está mais ou abusando mais de seu poder, extrapolando o seu poder e coibindo o poder do Legislativo, do Senado Federal. Eu me refiro à instituição do Supremo Tribunal Federal. Ela tem que ter limite. Ele não pode assumir a ditadura do Brasil, a República Soviética brasileira, de um triunvirato, né? De alguns sinistros, mais o presidente da República, contra o qual, inclusive, é que começou tudo isso. Como diz o procurador Felipe Jiménez, se tivesse havido, né, há um ano atrás, por parte dos representantes do poder, um consenso com relação à contagem pública de votos, eventualmente não teria havido essa desconfiança no sistema que elegeu o apedeuta, não é? Provavelmente a população estaria satisfeita com o resultado. Mas como houve uma desconfiança popular, né? Pelo menos quase metade do eleitorado a que não votou no apedeuta, quase metade do eleitorado brasileiro passou a desconfiar. Então, se passou a desconfiar, é obrigação constitucional, institucional do Senado da República, como a Câmara Alta do Poder Legislativo, como do Supremo Tribunal, digo, os demais ministros que não estão participando desse absurdo que é, dessa ilegalidade que é o processo, o inquérito dos fake news, cabe a eles, evidentemente, tomar uma atitude, chegar a um consenso. Que reformas precisam serem feitas no sistema eleitoral brasileiro para que ele possa resgatar a sua credibilidade? Que reformas precisam ser feitas no Supremo Tribunal Federal para que a Suprema Corte possa resgatar a sua credibilidade? É disso que se trata. Senão, eu vou continuar dizendo, é mais uma vez um fingimento de iniciativa, mas que, na verdade, não é a iniciativa eficiente, a que deve ser assumida pelo Senado Federal. Volto a dizer, não cabe, é farsa, não cabe ao Senado Federal fazer manifestações. Isso é função da sociedade civil. Cabe ao Senado Federal representar
os estados brasileiros e a maioria dos cidadãos brasileiros. E a maioria dos cidadãos brasileiros continua em processo de desconfiança, né, dessa farsa, que é a farsa do combate antidemocrático em prol de uma democracia ou contra um golpe que, na verdade, foi um golpe do golpe, né, e que não está tendo adesão nem credibilidade por parte da cidadania brasileira. Portanto, continuo solicitando e precisando de que vocês apoiem o canal e assinem o manifesto que está aqui na descrição. Muito obrigado, até o próximo.